Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do CTcast Agro, do CETEC Consulting Group. Hoje nós vamos bater um papo sobre a excelência operacional, como a excelência operacional ajuda a alavancar performance, produtividade e eficiência no agronegócio. E para esse papo de hoje nós temos uma convidada muito especial, Lorena Ranucci, que é supervisora de qualidade de processos, ela é engenheira de alimentos, pós-graduada em gestão da qualidade, é mestre em ciência e tecnologia de alimentos, tem mais de 17 anos de experiência em gestão da qualidade e passou por grandes empresas nacionais como Perdigão, Batavo e atualmente a Zilor. Lorena, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui com vocês. Estamos também com o José Goldfried, que é nosso diretor de excelência operacional. Ele é responsável pela área do agronegócio. Ele é formado em engenharia mecânica e Master Black Belt e hoje vai trazer muita informação bacana para a gente. Não sai daí, o papo de hoje está muito bacana. José, seja muito bem-vindo também. Obrigado, Rony. Obrigado, Lorena. É bacana, né, Lorena, estar por aqui, né, com a gente nesse processo todo aí. Queria que você falasse um pouco aí sobre a sua jornada, né, na excelência operacional, falasse um pouco aqui para os ouvintes do CETECcast, um pouco aí dessa experiência que você tem, mas no fundo para entender assim, por que excelência operacional, como que você caiu na excelência operacional, nesses programas, como foi isso aí? Então, na verdade, a Zilor, né, há 76 anos aí no mercado, sempre buscando aí a inovação, o desenvolvimento humano, melhoria de seus processos, o crescimento mesmo da empresa. Então, assim, ela trouxe várias ferramentas práticas para que a gente busque melhores resultados. E um deles foi trabalhar com a ferramenta Lean Six Sigma, né? Então, foi aí que eu entrei também. Junto com projetos, com temas bastante relevantes aí para o negócio, com indicadores que são bastante estratégicos, né, para a organização. E eu entrei nisso, né? Então, hoje eu acompanho os grupos, né? Então, a gente tem várias ondas, todos os anos são selecionados grupos de trabalho e dou esse suporte aí com os grupos, com as ferramentas. Não, bem bacana. Você tem um pouco aí dessa jornada da Zilor? Porque estamos falando aí de uma grande empresa, né? Isso. Sucrocoleira aí. Então é bacana ouvir um pouco aí dessa história, né? Sim. A Zilor, assim, só para situar um pouco, né? Quem não conhece a empresa, a Zilor, ela está há 76 anos no mercado, no setor sucroenergético. Então, ela tem o processamento de açúcar, né? Etanol e energia limpa e sustentável. E temos também a parte de biotecnologia, com a Biorigem, né? Onde a gente tem aí ingredientes naturais que abastecem o mercado interno e o mercado externo, tanto de alimentação humana quanto alimentação animal. Então, a gente começou com os grupos de trabalho, como eu comentei, com a ferramenta Lean Six Sigma, com a formação de belts, né? E essa parceria com a CETEC, que começou há 6 anos, né? Então, que jornada, hein? Que jornada. Foram 6 anos de muitos aprendizados, né? E cada vez mais a gente ganhando maturidade nessas ferramentas, com o suporte de vocês. Então, há 6 anos a gente está trabalhando, né, nesses formatos de trabalho, de grupos, justamente buscando essa excelência operacional, buscando processos mais eficazes, buscando processos com menos perdas, com menos desperdícios, buscando também o desenvolvimento das pessoas, né? E o retorno financeiro, né? A implantação de novas tecnologias, de inovações nos nossos processos. Então, uma das práticas dentro de toda a estratégia da empresa foi trabalhar realmente com essa ferramenta, com esse objetivo de trazer tudo isso para a nossa organização. Um foco muito forte no resultado, né? Muito forte. Que tem sempre um meio, né, ao qual você desenvolve pessoas tal pela metodologia, mas o foco sempre foi em resultado. Isso eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Porque muitas vezes o pessoal está aí tentando implementar a excelência operacional, tal, atendeu as expectativas. O programa atende expectativas? Você tem algum número, alguma coisa que você possa trazer para nós para entender um pouco essa dimensão do que a gente está falando? Atende sim, né? Eu acho que o programa ele traz tanto retornos financeiros, que é o que a gente realmente busca, né? O nosso objetivo é o retorno financeiro, é o crescimento, é a eficácia dos processos. A gente traz também essa questão do desenvolvimento humano, como eu já comentei. Mas, assim, a gente tem grupos, né? Eu posso citar até um que a gente teve ano passado, um case de bastante sucesso, né? Então, a gente tem aí toda uma equipe de agrícola hoje na Zilor e temos um orçamento para terceirização, por exemplo, de atividades automotiva.
né? Então, ano passado foi desenvolvido um trabalho aí com o auxílio de vocês, com as ferramentas de qualidade, as ferramentas estatísticas. Então, a gente conseguiu desenvolver um trabalho bem bacana, onde a gente teve aí uma economia de R$1 milhão, né, de reais só na questão de orçamento aí, com terceirização. Então, otimizando nossos processos, alocando as pessoas nos lugares onde elas se desenvolvem e tem uma maior contribuição para o negócio. Então, assim, esse é um exemplo, um grupo, né, que foi um case de sucesso. Temos outros também, né, com retornos financeiros bastante significativos para a organização. Rodam tem muitos projetos, né? Muitos projetos. Esse ano, na agroindústria, a gente está com 5 projetos, né? Então, inclusive, é um dos aprendizados que a gente teve, né, José, aí com a ferramenta nesses 6 anos. A gente, quando começou há 6 anos atrás, a gente fica bastante entusiasmado com a ferramenta, porque a gente vê que realmente ela é uma forma de trabalhar bastante consolidada, né, bastante eficaz. Então, a gente acaba elencando vários projetos no primeiro ano. E foi um dos aprendizados até que a gente teve durante esses anos, elencar poucos projetos mais estratégicos, né? Com indicadores que tenham realmente um impacto grande dentro dos indicadores estratégicos da empresa. Então, foi um dos aprendizados que a gente teve. Porque você comenta isso, porque, na verdade, conforme você vai avançando com as ondas, né? Conforme você vai implementando, a própria gestão da empresa começa a amadurecer como exigir, o que exigir, qual é o projeto, o que funciona, o que não funciona dentro de um projeto. Então, isso traz essa maturidade não só para o cara que está no processo, né? Para o colaborador, mas para a própria gestão da organização. Sim, isso é bacana, né? Exatamente. E no começo, como a gente quer um resultado, né? A gente busca eficiência industrial das nossas plantas, né? Então, são temas muito amplos. Então, a gente foi aprendendo também com o passar dos anos na escolha desses temas, né? E aí, vocês trouxeram até esse suporte com a gente, porque tem ferramentas para isso, né? Há ferramentas para selecionar esses projetos, para selecionar os indicadores. Então, isso para a gente também foi um processo de amadurecimento aí com a ferramenta e que tem trazido bons resultados. É bacana porque o que a gente entende, né, quando você trabalha, né, Rony, quando a gente trabalha com um processo de ondas de projetos, é que o tema em si ele sai estratégico, mas o projeto, o Belt e o grupo, a equipe que está no Gemba, né, na operação, né, o pessoal chama de Gemba, né, na operação, ele desdobra o indicador até a operação, né? Então a operação começa a também pulsar na mesma linha da estratégia do projeto, né? Exatamente. O controlar o final, que é a fase de controlar no final, você está entregando uma gestão da rotina, né? Exatamente. No processo. E é por isso que também foi um aprendizado de toda essa jornada, é isso, né? A gente tem uma equipe de trabalho multidisciplinar, né? São escolhidas pessoas e elas são formadas dentro dos belts aí, Yellow Belt, Black Belt e Green Belt, mas essa proximidade com a operação, né? Porque a gente tem que estar ali junto com o pessoal, é dali que eles também trazem informações importantes para o grupo, eles participam também das reuniões, participam das atividades. Então, trabalhar com esses projetos é muito rico por causa disso, né? Porque a gente tem o envolvimento de todos da organização. Então, a gente trabalha com equipes multidisciplinares. Então, a gente melhora a comunicação entre as áreas da empresa, né? Automaticamente, a gente acaba sendo mais assertivo na tomada de ações, né? A gente acaba envolvendo a operação, que é o que vai realmente contribuir, que vai fazer a coisa acontecer lá dentro. O projeto sincroniza, né? Sincroniza. Os trabalhos entre as áreas. Exatamente, né? Exatamente. Tem os tollgates, o pessoal tem que apresentar, tem todo o processo. Exatamente. Assim. Você comentou aí uma questão da equipe, né? do corporativo, né? Das pessoas que estão dentro da equipe movimentando. Vocês sentiram algum nível de diferença de um colaborador que passa por esse processo para colaborador que não passa por esse processo? Sente diferença? Muito, muito. Qual é o... na verdade, a gente vê que a ferramenta, né, ela traz muito isso. Um olhar diferente sobre o indicador, em relação aos desvios, em relação à rotina do dia a dia, né? Porque a ferramenta ela traz muito isso. Você analisar causas, priorizar ações, priorizar as soluções também que vão dar mais resultado no final. Então, eu acho que traz muito essa maturidade para o nosso dia a dia rotina, né? O foco nas ações que realmente vão dar resultado.
Então, é uma mudança cultural que acaba trazendo, né, para a organização. Uma mudança cultural, uma identidade que vai se criando, porque assim, a gente vai sendo realmente, né, tendo um foco maior no dia a dia, na tomada de ações. Então, a gente teve pessoas que se destacaram muito nos grupos, então isso foi uma coisa muito bacana também. Pessoas que hoje ocupam cargos de liderança e foram identificadas e assim, se destacaram através desses grupos de trabalho, né? Então, teve... a gente tem muita quebra de paradigmas também, né? Então, eu acho que esse ganho, né? Então, é muito grande. Ele não é só financeiro, né? Ele é de realmente uma mudança cultural. Uma transformação. Uma transformação, exatamente. O bacana é que você está falando aí de um contexto. Eu não sei se os nossos telespectadores todos conhecem a formação de Green, de Yellow, de Black, né? É uma formação, só explicando que é uma formação que tem dentro de uma metodologia do Lean Six Sigma, que é uma metodologia que se baseia no DMAIC, e dentro dessa metodologia eles aprendem várias ferramentas, inclusive metodologias analíticas e para tomar decisão. Então, até estatística, como também ferramentas do Lean Manufacturing, né? Focadas aí para o agronegócio. Então, é bacana que é quase que uma pós-graduação dentro de um projeto. Sim, né? Quer dizer, sim. A organização, quando você implementa um programa desse, no modelo que foi implementado na Zilor, os projetos vão sendo desdobrados. Me corrija, né, se eu estiver falando uma bobagem. Né? Os projetos são desdobrados dentro de um roteiro onde os projetos caminham todos com seus temas, mas caminham dentro de de um ritmo e apresentam seus resultados intermediários, né, até o final do processo, né, da entrega final, que é o indicador, né, atingindo a meta. Todos sempre no mesmo, na mesma toada. Na mesma toada. Até porque os grupos eles se complementam, né? Então, como a gente está falando que todos eles acaba sendo um desdobramento de um indicador macro da empresa, estratégico, então todos eles estão muito interligados, né? Então, acaba que realmente eles vão caminhando junto e se complementando e somando aí os esforços, os trabalhos, os retornos também. Porque é natural também... né, Rony, olhando um pouco isso, que você falou da sucessão, né? Então, quando você começa com um curso que é o Yellow Belt, que é o mais básico, só recordando aqui, o Belt, o Yellow é do Karatê, né? Sim. Então, do Judô, faixas, então, né? das faixas de formação, de formação dessas lutas artes marciais, exatamente. Então, é uma graduação que vai evoluindo. E o interessante é que quando você faz o Yellow Belt, você sobe para um Green Belt e faz uma formação de Green Belt, na própria formação você já começa a perceber quem que deve ir para o Black Belt e outra formação. Exatamente. Que não é uma formação com o objetivo de colocar ele num nível de liderança dentro da organização, ser um gestor ou um supervisor, um coordenador. Isso acontece até naturalmente. Mas é uma liderança pelo conhecimento da metodologia. Quer dizer, você ser um black belt não significa que você é um diretor ou um gerente, né? É um cara que conhece a fundo como trabalhar os dados e transformar esses dados numa informação. Né? Então, esse é o ganho que a gente vê normalmente, né, nas organizações. Né? Então, eu vejo, né, eu participo muito dos Tollgates de vocês, que são aquelas reuniões de análise críticas, né, das apresentações das fases. É impressionante a diferença entre o início do projeto, quando o Belt está começando a formação, ele apresenta seu primeiro projeto, né, no definir, e a apresentação dele no final da história, ele é outro profissional. Sim. Ele é outro profissional. É outro profissional. É um ganho muito grande. É um ganho muito grande. Tem um desenvolvimento muito grande realmente nas análises, mas também nessas competências, né? Que acabam sendo realmente de negociação, de troca entre as equipes, de ir lá no campo, de treinamento, de padronizações. Então, assim, o ganho ele é bastante grande mesmo. O programa de vocês está baseado, na verdade, numa formação atrelado a um projeto. Certo? Certo. E é uma formação pesada, né? Uma formação com muitas metodologias síncronas, né? Quer dizer, elas têm uma sequência lógica e tem um entregável. Né? Se o cara não entrega, ele não se forma. Né? Na verdade, essa é a relação. Óbvio que tem, né, toda essa consultoria junto com ele e tal, para poder, a consultoria tanto externa quanto interna de vocês, para poder ele ter sucesso no processo, porque a gente quer o sucesso. Mas isso cria uma bagagem muito profunda e de fato transforma, né, o Belt, né, nessa sua jornada. Né? Sim.
É bacana. Acho que isso é um ponto bastante positivo que você lembrou, José, é isso, né? Não é somente a formação dos belts, né? Então, a gente tem esse trabalho junto com vocês da formação dos belts, né? Que faz parte de todo o programa, mas esse programa de consultoria também, que é essa proximidade, né? Com os coaches, com os workshops, com os tollgates. Então, isso faz com que realmente a gente tenha mais contato com a ferramenta, um contato prático, né? Porque o projeto está acontecendo. E a produção está acontecendo, e a rotina, os nossos processos estão acontecendo. Então, a gente vê que isso fortalece muito o uso da ferramenta. A gente ganha velocidade também em incorporar essas ferramentas no nosso dia a dia. Então, essa proximidade como consultoria também é muito importante. Acho que é um formato que a gente que a gente adotou desde o começo, né? E que a gente vê que realmente a gente foi adaptando, né, José? Sim. A cada onda a gente vai adaptando, né? Conforme a nossa realidade, os nossos projetos, as nossas necessidades, mas assim, é algo bastante positivo. E conforme vai amadurecendo, você vai diminuindo a sua dependência da consultoria externa ou interna, né? Sim. E vai criando a cultura Claro. baseada na decisão baseada em dados. Com certeza. Eu vejo aqui no agro, depois a gente pode até voltar a falar um pouco aí da consultoria, mas é importante a gente entender que o agronegócio ele está despertando agora para a excelência operacional. As grandes empresas dentro do agro já adotam, mas ela não está tão difundida quanto está em outros mercados, como no automotivo, como na área de serviços, né? O healthcare que está começando também a explorar bastante isso. Nos Estados Unidos já está mais avançado, né? Mas aqui no Brasil está mais incipiente, né? O processo. E eles descobriram, então o pessoal está descobrindo agora o quanto o valor agregado desses programas num processo de organizar a parte corporativa, né? Desdobrar as estratégias até a gestão da rotina, né? Através do projeto isso é muito bacana. Ou através de kaizens, né? Sim, Que o pessoal faz também, né? Sim. Então é importante a gente ressaltar isso. Nos Estados Unidos, pela ABTD, né, que é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, eles já levantaram que no Brasil nós investimos metade do que os Estados Unidos norte-americanos investem com relação a formações. E isso é um disparate muito grande, né, em termos de competitividade. Hoje a gente tem aí no mercado do agro uma abundância de dados, né? Você fala em drones, você fala em geolocalização, você fala em equipamentos autônomos, né? Em que eles geram dados o tempo inteiro. E a gente ainda não tem a capacitação do analista, né? do agronegócio que está nesse mercado. Ele não consegue pegar esses dados e transformá-los em alguma informação, num gráfico, numa tomada de decisão. Até alguns pontualmente conseguem, mas não de uma forma sistêmica, como o programa consegue trazer, né? Sim. Então isso é importante a gente ressaltar, né? Dessa necessidade latente. Né? Eu estava vendo um dos estudos do GT3 do governo que fala um dos gargalos do agronegócio, né? Para o agro 4.0. Um deles é de fato a capacitação do analista em campo com relação à transformação dos dados, não só a parte técnica, mecânica, eletrônica dos equipamentos, mas a transformação do que esses equipamentos nos oferecem de informação, de lake dates, né? Então, acho que é mais latente. Cada vez mais o agro vai começar a despertar, porque não vamos conseguir ir mais avante. A tecnologia vai nos levar, claro. Saímos de 2020 de 24% de PIB para 26% agora, né? Em 2022. Tem pouco tempo a gente disparou e vamos começar a bater, né, em algum momento que o limitador, além do 5G, né, que é um dos limitantes, né, o outro limitador é a capacitação. Então, esses programas eu vejo aí como uma solução muito, muito rápida e fortalecida. Sim, né? Com certeza. E, assim, é o que a gente comentou lá no começo, né? A Zilor já vinha nesse processo, né? De realmente de buscar esse crescimento, de buscar novas tecnologias, inovações, desenvolvimento humano. Então, assim, já era o foco. Então, várias práticas foram tomadas pela empresa. Né? Então, uma delas foi realmente trabalhar com a ferramenta Lean Six Sigma, um grupo de trabalho,
né? E que casou muito, né? Casou muito com essa busca que a Zilor estava tendo. Então, realmente, é uma ferramenta que fortaleceu dentro de toda uma estratégia da empresa, de reestruturações e várias práticas que foram tomadas aí pela empresa. Então, ela casou muito dentro dessa identidade que a Zilor está buscando. Bacana. Resgatando um pouco, né? Que eu vi que você tinha comentado sobre a forma que vocês abordam a jornada, né, do projeto. Uhum. Então, vocês abordam de uma forma bastante interessante, né, que a gente trouxe esse que nós chamamos de Wave Coaching. Então, você dá um treinamento necessário para aquela fase do projeto, uma fase inicial, tem algumas metodologias iniciais, então você começa com aquelas ferramentas, o pessoal vai a campo, faz um workshop coletivo, onde todos os projetos estão na mesma sala, cada um trabalhando no seu projeto, mas com as mesmas ferramentas no mesmo momento. Tem um entregável, né, no final desse workshop. Depois tem uma reunião individual, né, com um consultor interno ou externo. Tem a reunião individual, que é o coach individual, para depois fazer uma apresentação para uma banca, né, que é a banca são os diretores, né, porque são os projetos estratégicos. Sim. Esses ciclos, né, que vão no definir, no medir, né, nas fases que vão avançando, de fato, eles trazem uma aprendizagem social. O que está por trás disso, o conceito que está por trás disso, é a aprendizagem social. Então, aquela equipe que está naquele processo, daqueles projetos, daquela onda, ela cria um vínculo. Porque um fica vendo o que o outro está fazendo, as apresentações. Eu sei que não é todas as empresas viu, que esse processo é dessa forma. Tem empresas que alguns tollgates, essas bancas, né, com os diretores, são individuais. Vocês optaram por uma banca coletiva. Exatamente. Ou seja, eu vejo que o outro projeto está fazendo e estou vendo coisas que, pera lá, às vezes tem sinergia, dá para fazer. Ontem mesmo estava na Biolab, né? E de fato, rolou na reunião, um dos grupos mostrou o checklist que iria usar na fase do medir. O outro grupo falou assim, não, pera lá, eu vou acrescentar mais algumas coisas do meu trabalho aqui também. Sim. A gente faz um checklist só. Sim. Então, cria muitas vezes muitas pontes e sinergias. Né? Muito. Então, isso é muito, muito bacana, porque isso cria um engajamento, né, do grupo, eu vejo, né? Eles ficam emocionados, né? Depois fica aquela assim, eu quero ser mais belt, eu quero, né, uma formação, né? Com certeza. Esse é um formato realmente que a Zilor também adotou, né? Então, assim, a gente tem tanto a agroindústria, né? Tem a indústria em si, né? As usinas, temos a agrícola e a biorigem também. Então, a gente sempre opta em fazer essas tollgates todos juntos, porque a troca é muito rica. Né? Então, ideias novas surgem ali, discussões. Então, assim, é muito positivo fazer todos juntos. E eu vi do último, né, com a Biorigem junto com a Zilor, né, na mesma banca. Na mesma banca. O pessoal olhando assim um aspecto de que, espera lá, isso aqui eu sou teu cliente nesse processo, né? Quer dizer, o cliente e o fornecedor estavam na mesma banca discutindo. E o Luiz, muito esperto, também ele usou isso, né, para poder... Com certeza. E assim, isso, aumenta também a interação, né, no dia a dia mesmo entre as equipes. A gente começa a sentir a dor do outro, entender mais a dor do outro setor também, senta na cadeira do outro, e a gente acaba achando alternativas, né, comuns aí para ganho dos dois lados. Então, assim, é muito positivo esse trabalho em equipes aí, com todas as equipes juntas. E o que você imagina assim para o futuro, assim, os próximos passos? Eu vi que teve uma evolução, né? Vocês começaram há 6 anos, vocês começaram com um grupo pequeno. Eu lembro, inclusive, a gente tinha uma das estratégias, era o que a gente fez, o Kaizen, que eu chamei Kaizen Cavalo de Troia, né? Era perdas no campo, então... Mas a gente, na verdade, queria a gestão da rotina. Então, a gente começou com o Kaizen, mas no final entregamos a gestão da rotina desse tema, né? Então, de lá nasceram os Kaizens, depois foi formando os Green Belts, formaram também os Yellow Belts juntos, né? Hoje vocês estão formando os Black Belts, né? Isso. Esse ano a gente trouxe esse formato um pouco diferente, né? A gente está trazendo os Blacks, né? Então, esse ano a gente está trabalhando com a formação aí de 8 Black Belts na agroindústria. Então, a gente teve também a formação de Yellow Belts, justamente para treinar o pessoal da operação também na ferramenta. Então, acho que assim, a evolução, o amadurecimento está trazendo isso. A gente está envolvendo cada vez mais as áreas, as pessoas da organização, diferentes áreas, justamente nessas formações, né? Então, usar ferramentas, como você falou, do Kaizen,
né? Eu acho que isso é algo também que a gente está planejando com o amadurecimento aí de todos, entendendo um pouco mais da ferramenta, incorporando isso no dia a dia, entendendo que a ferramenta não é só para trabalhar no projeto em si, né? Que isso a gente usa no dia a dia, as ferramentas da qualidade, as análises, a gente usa em desvios do dia a dia também. Então, eu acho que é isso, a gente trazer cada vez mais esse amadurecimento e esse uso da ferramenta aí por todos da organização. Vocês têm já um bom número lá de pessoas formadas que A o programa tocou, né? Isso. Não estou falando só blacks ou greens, mas em porcentagem, o quanto A porcentagem eu não vou saber te dizer, mas a gente tem hoje na agroindústria, são 130 belts formados. Né? Então, a gente tinha até um número maior, a gente acabou, algumas pessoas saíram da organização, mas a gente tem 130, uma rotatividade natural, aí 130 belts formados. Perfeito, perfeito. Não, já é uma volumetria que sensibiliza, né? Sim. Ela já vai começando gerando referências internas. Sim. Isso, de fato, colocou os indicadores em um outro nível, né? Levou para outro nível, com certeza. A gente vê que os indicadores que são tratados com o uso da ferramenta, eles têm resultados muito mais perenes, né? Constantes. A gente tem menos oscilações. Por quê? A gente realmente vai em profundidade, né, na análise. A gente vai de maneira bastante profunda, bastante focada. Então, realmente, leva os indicadores para um outro patamar. Bacana. E se você tivesse aí um olhar agora para o futuro, né? O que seriam os próximos passos para vocês? Que vocês imaginam? Eu acho que os próximos passos é a gente trazer mais formações, né, para mais pessoas da organização. É a gente trabalhar com outras ferramentas também, né, o Kaizen, ferramentas de trabalhos pontuais, de forma mais rápida, além dos projetos, né? Eu acho que a tendência é essa. Lorena, muito bacana você dizer o quanto a excelência operacional trouxe melhorias, engajamento, eficiência para a organização e acredito que, acima de tudo, uma mudança cultural para os colaboradores da Zilor. E todo esse movimento, o que deixa de mensagem para as empresas e como elas podem também inserir dentro das suas organizações um programa de excelência operacional? Você recomenda o programa? Conta um pouco para a gente. Com certeza. A gente recomenda, sim, né? Eu acho que foi, como eu comentei aí durante toda a nossa conversa, realmente é algo que somou já a estratégia da empresa, né? Então, trouxe realmente todos os resultados que a gente estava buscando e a gente recomenda, sim, né? É uma ferramenta poderosa para trazer resultado, para mudança cultural, né, para criar uma identidade aí para o negócio. Então, realmente é muito positivo. Muito bacana. Vamos chegando aí já ao encerramento. José, você quer... Não, para mim está excelente. Bacana. Então, agradecemos você que ficou até aqui com a gente. Para você que quer bater um papo depois com a Lorena, descobrir um pouco mais, saber um pouco mais do programa de excelência operacional, deixe suas redes sociais, o Instagram, LinkedIn, fica à vontade. Tá, vocês podem me acompanhar no LinkedIn, né? Lorena Ranucci Lemos. Estou à disposição aí, porque eu puder ajudar. José, as redes sociais? É fácil. José.goldfriend. Vai ler aqui embaixo daqui a pouco. Todas as informações estarão aqui abaixo. Agradecemos você que ficou até aqui. Ative as notificações, se inscreva no canal da CETEC. Muito em breve nós teremos outros episódios do videocast. Esse é o primeiro da temporada. Tem muita coisa bacana por aí. Fique com a gente. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Olá, pessoal. Tudo bem? Esse podcast foi simplesmente sensacional e eu espero que você tenha gostado. Nós preparamos uma surpresa muito especial para você, que é um diagnóstico totalmente gratuito, nesse link aqui abaixo. Nele você descobrirá o nível de maturidade em excelência operacional da sua organização e os pontos que podem levar a sua operação para o próximo nível. Então não perde tempo, clica aqui agora nesse link, vamos para cima e até o próximo episódio. Tchau!